você! Tudo bem, pessoal? Massa! Vamos lá para a nossa aula número 3, referentes à instrumentação eletroeletrônica. Ó, o tema de hoje é estatística de medida. Legal isso aí, né? Então é o seguinte, o procedimento é fazer diversas mostragens de estatística referentes à instrumentação, tá? Vai ser uma aula bem bacana, espero que você curte. E não se esquece, hein? Se inscreve no canal, compartilha aos amigos, participa, galera. Tô esperando a sua ajuda, é sempre bom, tá? Faça um comentário aí o que você está achando da aula. Então, bora pra aula, depois da vinheta. Isso aí, galera. Vamos lá para a aula. Nossa aula de instrumentação eletroeletrônica. Aula 3, hein? Tá na aula 3 já. Eu sou o professor Amar, mestre em engenharia biomédica. Estou aqui à disposição neste canal para fazer diversos trabalhos de engenharia, física, ciência de dados. Tamo aí, vamos para essa aula de instrumentação. O tema de hoje é fácil ver aqui, ó, estatísticas das medidas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito de estatísticas, né? O que significa estatística nesse caso? Primeiro, quando vamos fazer uma medida, não podemos confiar em apenas uma. Lógico, você vai confiar na primeira pessoa que você escuta? Não, você tem que ver diversas situações, saber exatamente o que está acontecendo com cada indivíduo, não é verdade? Então, na estatística não é diferente. Então, tem que ter mais de uma medida, né? Olha só, e dentro dessas medidas, essas várias medidas que você vai fazer, vários processos, você vai ter alguns erros aleatórios sistemáticos. Se você está com dúvida do que é erro aleatório sistemático, te convido a assistir a aula 2 dessa mesma playlist, tá? Aula 2. Bom, o que pode acontecer? Pode acontecer por diversas razões. Eu coloquei algumas aqui, ó. Temperatura, calibração, umidade do ar, temperatura ambiente, né? Como o sensor está calibrado, se existe ruído de corrente elétrica, se existe vibração, barulho, um desgaste, todo esse processo vai influenciar no erro aleatório e sistemático. Bom, erros sistemáticos são minimizados através de técnicas de calibração. Aí você pergunta, professor, a gente vai ver nesse curso que esse detalhe de técnicas de calibração? Não, nesse curso não. Mas aqui você vai ver como resolver erros aleatórios, resolução por meio de técnicas estatísticas, que é justamente a aula de hoje. Beleza, fera? Vamos participar, hein? Olha só. Então, primeira coisa que tem que saber é média aritmética. E você aprende essa média desde a época do ensino fundamental. Sempre você perguntava ao professor, né? E aí, qual é a minha média? Qual a média? Qual a média? Então, isso já está na sua essência. Bom, a média, existem vários tipos, né? Vou mostrar alguns para vocês aqui, mas existe a aritmética, que é a que mais se usa, geométrica, harmônica, entre outras. Como eu te disse, a aritmética é a mais utilizada, porque ela é linear e qualquer um consegue entender facilmente a questão da média aritmética. Existem distribuições estatísticas baseadas exatamente nesta média aritmética. E é feita por essa fórmulazinha bem simples aqui, que nada mais é que o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores que está dentro dessa média. Bom, muito simples esse detalhe. Bom, estou trazendo aqui um GIF para você, você vai observar, olha só, deixa eu iniciar novamente esse GIF. E já mostrou o resultado, né? Mas eu queria mostrar desde o início, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai pegar a média de cada um deles, observe. Pronto. Sobrepor um ao outro. E é fácil ver que esta média, o somatório vai dar 3. Muito simples. Isso aqui não tem nem como a gente não entender esse procedimento. Ainda mais com um GIF desse, né, galera? Ó, merece um joinha, hein? Vamos lá. Vamos para frente. Com relação à média ponderada, quando você faz uma ponderação de acordo com a média, ou seja, você coloca um peso referente a cada tipo de medida que foi feita.
algumas medidas têm mais considerações com relação às outras, então é nesse ponto que a gente vai colocar a ponderação. Existe a média geométrica, que é feita por média geométrica da raiz enésima, certo? E aí o cálculo é feito dessa maneira. Existe também a média harmônica, que é feita com a aritmética do inverso. Beleza? Bom, eu vou mostrar um GIF para vocês aqui. É isso, ó. Média aritmética, A mais B, essa é a média. Média geométrica, média harmônica. Muito legal, né? Muito interessante isso aqui. O que vocês acharam? Esse GIF, ele ajuda bastante, né, gente? Muito bem, muito bem. Vamos lá para frente. Vamos lá. Com relação a mediana é o seguinte: mediana é o valor que fica exatamente no meio da sua cadeia de dados, exatamente no centro. Ou seja, olha esse exemplo, ó. 5, 4, 2, 98, 25. Tá completamente fora de ordem. Então você vai colocar em ordem. Colocando em ordem, e é fácil ver que a média aqui, né? Se somando todos aqui, ó, a média de todos, somando e dividindo por 5, porque são 5 elementos, você vai encontrar 26,8. Ok. Colocando em ordem, você observa que o número central, o conjunto central é o 5. Pronto, você acabou de fazer a mediana. Muito simples, né? O valor que está no meio entre todos os dados possíveis é exatamente a mediana. É algo muito, muito simples. Aqui eu tenho um GIF mostrando como é que funciona essa mediana. Observe, ó. Interessante, né, gente? Aqui ele está pegando aqui o valor central, né? E configurando de acordo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então aqui é uma situação ímpar, do seu lado direito, a situação par. Na situação ímpar, ele pegou o termo do meio, né? Bem do meio, o único termo do meio, e verificou que, no caso, a mediana aqui é 7. Nesse lado de cá, ele vai ter que pegar os termos que estão exatamente no meio, porque é par, então tem que escolher 2, o intervalo entre os dois. Ok? Simples, não? Muito simples. Ok, perfeito. Vamos lá, vamos para frente. Aqui, eu vou mostrar a distribuição normal. Cara, distribuição normal, você tem que ter ideia que vai ser a famosa curva de Gauss, que é tipicamente um conjunto de medidas que vai se assemelhar a uma distribuição normal. Ou seja, é feito por essa equação. Aí você já pula para trás e fala, cara, que equação é essa? Cara, não, calma, fica tranquilo. Por que eu peço para você ficar tranquilo? Porque nós vamos utilizar, a maioria das vezes, tabelas. E essas tabelas vão ajudar e muito, ok? Olha só. Nesta equação, que é para calcular a distribuição normal, você tem que observar esse μ, está bem aqui, ó, pessoal, é referente ao quê? A média aritmética dos pontos x. Aqui eu tenho um sigma, que é exatamente o desvio padrão, ou seja, a medida da variabilidade das medidas. Então, o desvio padrão significa o termo referente à variabilidade de cada uma das medidas que foram feitas. O que está próximo entre cada uma das medidas, a principal diferença entre elas. Quando se usa média aritmética, desvio padrão é importantíssimo para você não ter outliers, certo? Ah, esqueci de falar. Lembra aquele slide anterior? Deixa eu retornar aqui só para te dar mostrar um detalhe que faltou falar nesse slide aqui anterior. Olha só, nessa situação você tem que considerar esse 98 um valor
muito superior a todos os outros. Então, eu posso também considerar esse 98 como um outlier, que é um valor fora do padrão, fora da linha, tá? Então, possivelmente ele pode inclusive ser desconsiderado. Beleza? Retornando aqui, esse x, o x aqui em cima, é a variável que define o valor da população, tá? De acordo com a população. Então, eu vou trazer para vocês aqui mais uns termos referente à questão de distribuição normal. Observe esse número, ó. 68% da população, eu diria que todas as amostras, ficam nesse intervalo entre o Mi menos sigma, Mi mais sigma. Só retornando aqui para você não se perder, o que significa o sigma? Sigma significa desvio padrão e o Mi significa média. Então, nessa situação, 68% da população vai ficar entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Enquanto que 95% da população, de todas as pesquisas a gente observa isso, tá? Assim, quase um padrão, fica média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão. E por fim, 99,7% fica nesse intervalo, ou seja, 3 vezes o desvio padrão e 3 vezes o desvio padrão. Dessa forma, podemos, com esta fórmula, montar esse gráfico. Observe, 68% da população está aqui, ó. Aqui, esse ponto central, vamos rabiscar aqui. Esse ponto central aqui, ó, é referente à média. Essa diferença aqui é o desvio padrão negativo, desvio padrão positivo. Para cá, eu tenho 2 vezes o desvio padrão, 2 vezes o desvio padrão. Na verdade, do início, né? 2 vezes o desvio padrão, perdão. E aqui eu vou ter 3 vezes. Observe que o 4, praticamente fora, não tem, eu diria que 99,9%, menos de 0,01% aqui está acima desse 4 desvio padrão. Isso serve para você fazer o seguinte: se você fizer a medida e ficar fora desta situação, significa que sua pesquisa não está indo bem. É bom refazer a sua pesquisa porque tem muito erro aí, ok? Vamos lá, vamos para frente. Agora eu vou mostrar para vocês alguns gráficos aqui para você poder entender. Observe aqui, ó. Aqui é o desvio padrão, a média. Quando você vai aumentando o desvio padrão, eu vou achatando essa distribuição normal. Vai achatando. Nesta outra imagem aqui, ó, é a mesma situação. Você consegue ver que continua o mesmo número, lembra? De 68% aqui, do lado de cá fica os 95%, nessa ponta verde ficaria os 99,7%, tudo bem? É fácil ver por aqui. E por último, mais uma pequena amostragem. Aqui eu tenho diversos elementos sendo modificados em razão do tempo e com relação à sua situação. Sempre eu teria a maior parte do grupo entre 68% dessa distribuição normal. Ok? Ficou bem simples de se entender, né, pessoal? Bom, espero que sim. Qualquer coisa, escreva nos comentários a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Como eu já disse, esse Mi pode ser a média, mas também é chamar a média populacional. E o sigma é o desvio padrão populacional. Dessa forma, eu vou colocar aqui os valores teóricos. Os valores teóricos definem o que para você? Vão definir a função normal. Ou seja, esses valores podem ser a medida da variabilidade das medidas, ou seja, das medidas que você vai fazer no seu instrumento eletroeletrônico, para poder saber se ele está no padrão. E aí eu peço atenção para vocês para ver esse número mágico aqui, ó. Observe esse número mágico aqui, o número 30. Esse número é mágico de fato. Mais à frente eu vou te explicar por quê, mas guarda aí. Eu quero
e você pense que o número de amostras é praticamente 30, é um número mágico. Então, 30 amostras diferentes. Que é um número grande, um número interessante, vai te trazer um bom valor, um bom nível, certo? 30 é um número importante. Então, média amostral, média aritmética das N amostras, de pelo menos 30. Bom, o desvio padrão, ele é calculado assim. Observe que agora eu escrevi a letra S, mas eu posso utilizar assim. Qual é a diferença das duas situações? A diferença da situação você pode ver que é somente esse N-1 e esse N. Ou seja, se eu quero toda a população, completamente toda a população, algo que estatisticamente a gente chama de censo, né? Eu vou utilizar esse valor N. Como eu vou pegar uma pequena amostra para fazer toda a análise de toda a população, é importante você usar isso aqui, ó, com N menos 1, ou seja, esta equação. Beleza? Aqui, quando você vai fazer uma análise do censo, toda a população completa. Então, assim, fica do lado de cá. É bem mais simples de manter o resultado coerente, beleza? Bom, seguindo à frente, você vai observar alguma coisa chamada intervalo de confiança. Eu tenho certeza que você já observou várias vezes, principalmente em épocas de eleição, que é uma pesquisa de eleição falando que essa pesquisa de eleição foi feita por tantas pessoas na população do Brasil e tem um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, a confiança de que essa pesquisa vai dar completamente correta é de 95%. Pode ser maior? Pode. Pode ser de 98%? Pode. 91%? 99%? Ou até menos? 80% de confiança? Pode. Você vai ver que 95% é praticamente um número muito bom, interessante para você ter o acerto. Tá? Então, como eu chego a esse valor? Mais à frente você vai ver que é a tabela, tá? A média amostral X barrado pode ou não se coincidir, de fato, com a verdadeira média populacional. Então, é possível considerar um intervalo de médias amostrais onde esta média populacional possa estar contínua. Portanto, quanto maior esse intervalo, maior a probabilidade de ocorrer. Fato. Se você faz uma pesquisa com um número de 100% da população, certeza, o intervalo de confiança é de 100%. Não tem nem o que fazer, é um censo. Agora, não é possível fazer um censo. É complicado, é um termo muito difícil, então, tanto para pesquisas de pessoas, como principalmente para o nosso trabalho agora, que é de instrumentação, né? Fazer uma pesquisa com 100% de uso de um aparelho é algo que é muito complicado. Então, a gente vai pegar amostras em diversas situações distintas para fazer isso aí. Então, eu te aconselho a utilizar sempre o padrão de 95%. E como eu disse anteriormente, pode ser 90, 95, 99, 99,5 e assim vai. Ok? E ela é calculada por essa pequena equação. Opa! Complicou? Ainda não. Sabe por que ainda não? Porque você vai perceber que isso aqui é fácil, é uma equação bem simples. Aqui eu só estou dizendo o seguinte, esse A sobre 2 significa uma média que eu não vou pegar o valor total. Por exemplo, se eu penso em 95%, significa que 5% está fora da confiança. Metade disso seria 2,5%. Se eu tiro a porcentagem, vou ficar 0,025. Ou seja, aqui eu estou pegando aquela distribuição. Vamos lá, voltar para a distribuição para você não se perder desse detalhe. Nessa distribuição aqui, eu vou tentar eliminar essa parte de cá. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente não confundir com o outro. Ó. Vamos lá, novamente, ó. Perdão. Veja só, se eu tenho aqui 100%, praticamente 100% da situação,
Se eu quero 95%, eu vou eliminar essa parte aqui e essa parte aqui. Ou seja, eu só estou com 95%. Então vamos entender. 95% equivale a 5% para dar o 100. Eu posso dizer que é 0,05. E a metade disso seria 0,025. Portanto, quando eu penso nisso, os mesmos, porque ela é simétrica, se eu eliminar esse 5% daqui e só utilizar somente os valores do lado positivo, eu vou poder utilizar esse termo para considerar todo o universo. Ou seja, eu estou colocando somente metade da distribuição. Só metade da distribuição. Sendo assim, o que eu vou ter? Voltando a isso, vou ter uma situação que eu vou pegar metade da cauda. Pulei aqui, isso aqui é importante. Esse Z é uma constante aleatória normal. Quando a gente chegar na tabela, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse Z, que ele é muito importante também. Vocês já estão ansiosos pela tabela, né? Eu estou falando o tempo todo tabela. Vou chegar lá. Vamos lá. Na questão do intervalo, como eu disse para vocês, 1 menos 0,95 dá 0,05. Portanto, se eu fizer N amostras, eu vou ter que pegar esse N amostras e subtrair por 1. Ou seja, se eu fiz 15 amostras, eu vou usar o número 14. Se eu fizer 30 amostras, eu vou ter que pegar 29, certo? E todos esses estudos é feito em cima dessa tabela aqui, importantíssima, que se chama The Student, onde nessa tabela já está catalogado todos os valores referentes a essas fórmulas, certo? Todas essas fórmulas estão aqui, onde estão os valores de Z e T tabelados. Então, eu quero mostrar para vocês aqui a questão da tabela. Pode ser caudal, monocaudal ou bicaudal. Quando eu pego com 95% de intervalo de confiança e é bicaudal, eu tenho que usar esse número 0,05. Se eu estou trabalhando com monocaudal, esse valor não é 2,5, hein? É 0,025, perdão. Isso aqui eu tenho que consertar, tá? Sai daqui. Certo? Monocaudal, somente metade, tem que ser metade de 0,05, que dá 0,025. Beleza, então observa aqui, ó. Aqui ele está pegando. Aqui eu tenho um box plot aqui embaixo, onde ele mostra as extremidades e maior parte do grupo. Aqui eu vou ter o primeiro quartil, aqui os outliers, né? Esses pontinhos vermelhos são os outliers. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. Ou seja, eu estou dividindo em 4 quartos. Então, tanto esse pedaço quanto esse pedaço é referente ao segundo e terceiro quartil, que dá a maior parte da população. E aqui são os limites e esses xzinhos referentes ao outlier. Ou seja, com apenas um desvio padrão, eu tenho praticamente 68,26% da população. Com 2 desvio padrão, seja positivo ou negativo, 95,44%. 3 desvio padrões, eu tenho 99,73%. E por fim, 4 desvio padrões, chega a quase 100%. O que vier depois disso, eu considero principalmente como chamado outlier. Então, quando eu for utilizar 95%, eu vou tentar meio que quase eliminar essa parte de cá. E aí eu vou ter um bom resultado no meu processo, certo? Ou seja, eu vou eliminar isso aqui, ó, ficar somente com esses 90% se for uma questão de 90% de intervalo de confiança. Tudo bem?
Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela, onde eu vou mostrar um exemplo. Eu estou coletando 11 amostras. Se são 11 amostras, o meu grau de liberdade tem que ser igual a 10. E você vai ver que o resultado vai ser esse. Usando aquela fórmula? Sim. Ou simplesmente você observando na tabela. Se eu quero 95% de confiança, o que me resta é 5%. Metade de 5% é 2,5%. Então essa metade refere-se aqui, porque metade, porque eu estou usando monocaudal. Eu estou só considerando essa parte deste gráfico de distribuição normal, somente esse pedaço. Então se você vir aqui, ó, número de amostras 11, então meu grau de liberdade é -1, então eu chego no 10. 10, chego nesse número, onde com 95% de confiança eu tenho que usar esse número. Olha que fácil, pessoal, tá aqui, já está aqui o número. Não há necessidade de você fazer todos aqueles cálculos com aquelas fórmulas, você está tudo tabelado aqui. Okay? E eu quero que vocês observem o seguinte, lembra que eu falei do número 30? Pois então, se você observar com uma amostra, na verdade 2 amostras e um grau de liberdade igual a 1, eu vou ter esse número, certo? Ou seja, eu vou ter um intervalo muito grande, gigantesco. Para 3 amostras, eu vou ter isso aqui e observe que o valor vai diminuindo, diminuindo. E quando chega de 30 em diante, olha só, ele praticamente se mantém constante, certo? Se mantém constante. Por isso que 30 amostras, pelo menos, é um número mágico. Eu fiquei à frente da tabela aqui, deixa eu retirar essa imagem por enquanto, só para você conseguir observar tudo. Pronto, aqui você consegue observar toda a tabela, certo? Vamos lá. Dá uma olhada só nesse exemplo aqui. Eu quero determinar o intervalo de confiança de 95%. Um experimento com 16 amostras. Bom, eu peguei essas 16 amostras, fiz a média dela e deu um valor de 291,3 e o desvio padrão de 63. Então, eu vou substituir aqui o meu desvio padrão, aqui o número de amostras, que foi um total de 16, chegando esse número aqui de 2,131. Aí você fala, pô, mas não foi 291,3? Pois então, meu intervalo de confiança tem que ver por essa tabela. Vamos lá, 95%, eu já te disse que é aqui. Com 16 amostras, eu tenho que ir no número 15 de grau de liberdade. Então, 15, vou chegar nessa aqui, então, 2,131. Então, eu pego 2,131 multiplicado por 63, que é meu desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de 16, eu vou encontrar esse número. Sabe o que significa isso? Significa que se eu tenho a minha média de 291,3, eu vou fazer o quê? Eu vou somar 291,3 com 33,56, somar, vou encontrar 324, observe, e subtrair esse 291 por 33,56, vou encontrar esse número. Observe que o meu índice de intervalo de confiança para 95% é muito grande, é de praticamente 67,12, ou seja, é um número grande. Então, eu tenho possibilidade de errar muito. Aí você pergunta, será que foi por conta do número de amostras? Porque se eu pesquisar mais amostras, acredito que esse valor desse intervalo vai diminuir bastante com relação a 95%. Na verdade, com certeza. Agora, qual é o valor que eu tenho que fazer?
Aí você fala, professor, você falou que era 30. Sim, a partir de 30 fica muito parecidos. Mas se eu quero algo mais preciso, eu vou fazer o seguinte. Veja só. Utilizando esta equação. Aí você fala, de onde apareceu essa equação? Simplesmente daqui, ó. Veja só. Eu não tinha esta equação? Se você isolar o n, isolando o n, você vai encontrar isso aqui. Esse cara não é o número de amostras que eu preciso calcular? Perfeito. O que esse epsilon aqui está fazendo? Ó. Vem comigo, ó. Opa. Não. Aqui. Esse cara foi o desvio que eu calculei para 16 amostras. Desvio para 16 amostras. Então, veja só. Se eu faço esse n para um valor que eu preciso, que vai ficar mais coerente, fazer um serviço inverso. Veja só, olha que conta simples. Realizando algumas amostras, você realizou pequenas amostras. Ou seja, você realizou somente essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amostras. E você observa que a média disso aqui tudo vai dar 432. E o desvio padrão está sendo de 26,4. Perfeito. Bom, esperamos que seja um maior que 30. Lembra que 30 é um número mágico? Sim. Então, use Z como 1,96. Por que é 1,96? Deixa eu voltar aqui na tabela T-Student e mostrar para você. Aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo comigo, ó. Aqui embaixo tem a letra Z, ó. E aqui está escrito 1,96. Referente a quem? A 95%. Se eu quisesse, por exemplo, um valor de 90%, eu teria que tirar do monocaudal 5%, do bicaudal 10%. Então, eu usaria o Z igual a 1,6545. Se eu quisesse calcular com 50% de intervalo de confiança, eu teria que usar esse número. E, por fim, deixa eu desaparecer aqui mais uma vez a minha imagem. Só para você poder verificar tudo. Olha aqui, ó. Olha só. Se eu quero um valor superior a 0,0005, é 99,99% praticamente, quase 100%, né? Eu teria que usar esse número aqui para o Z, 3,291. E eu posso encontrar em outra tabela, tá? Que é essa tabela aqui. Lembra do 1,96? Pois então, 1,96, ele está aqui, ó, 1,9. Vamos seguir para frente? Segue comigo, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, até chegar no 6. 6 está aqui, ó, nessa coluna. Então, 1,96, que é o C. Eu encontro isso aqui. Ou seja, multiplicando esse número por 2, eu vou ter 0,95. 0,95 é um intervalo de confiança, certo? Então, vamos voltar para cá. Vem para a sua esquerda aqui, ó. À sua esquerda, você vai ver o seguinte, que eu quero, com essa pequena amostra, saber exatamente quantas amostras eu devo fazer para fazer esse cálculo de maneira certa, sem erro nenhum, com 95% de intervalo de confiança. Bom, para ter esse intervalo de 8, certo? O que eu vou fazer? 1,96, que é esse valor nessa tabela Z, tá? Padrão normal Z. 26,4, que foi o meu desvio padrão para esse conjunto de dados, dividido por 8, foi esse epsilon aqui, ó, 8, intervalozinho de no máximo 8. Lembra que o nosso intervalo anterior deu um total de 33, alguma coisa? Eu quero um intervalo de 8. O que significa agora? Eu vou fazer essa conta e encontro 41,83. Ou seja, de fato, para ter uma resposta melhor, eu vou precisar de 42 amostras. 42 amostras.
Se eu tenho 42 amostras, vamos voltar na primeira tabela, The Students, 42 amostras, e não tem esse número aqui. Nessa tabela não é tão completa, mas existem tabelas The Students que tem todos os números. 42 amostras estaria um pouco acima de 40, que é 2,021, e abaixo de 2,042. Eu teria um número parecido com esse, substituiria aqui, que aqui é o número do T, na tabela T Students. Pega esse valor 63? Não, pegaria aquele valor que foi na minha média, aqui a minha média foi de 26,4. Substituiria aqui por 41, que é o número de amostras, no caso foi 16, e retornaria exatamente um número igual a 41,83, que é praticamente 42 amostras. Vendo 42 amostras, eu vou ter uma certeza de que o meu trabalho está coerente, sem erro nenhum. Bom, agora o último slide eu vou mostrar para vocês e falar o seguinte: existem diversas médias diferentes e médias iguais, e um trabalho que não tem conclusão. Então aqui eu tenho dois métodos diferentes, observe. Com esses dois métodos diferentes, você vai ter o seguinte: dois métodos diferentes, né? Onde esta primeira média me deu completamente diferente dessa. Então, será que esse método é melhor do que esse? Ou o vermelho é melhor do que o... Isso vai depender da quantidade de amostras que você quer analisar, tá? Agora, quando você tem aplicando dois métodos diferentes e você tem médias iguais, é porque esse intervalo aqui, ó, ficou dentro um do outro, certo? Agora, quando eu tenho uma situação onde apenas um pedaço dela fica dentro, significa que eu não tenho conclusão de qual método é o mais coerente. Então, eu preciso fazer novamente outras medidas para poder achar uma situação mais coerente para resolver todo o problema. Ok? Pessoal, espero com todo carinho que você tenha gostado disso aqui. Foi uma aula de 30 e poucos minutos, quase 40, mas assim, estamos aqui e vamos continuar essa playlist. Vou tocar os 12 vídeos, tá? Vai dar tudo certo. Espero que você curta pra caramba, goste desse meu trabalho. Eu estou aqui fazendo sempre para tentar ajudar. Um grande abraço, sucesso a todos e lembre-se, se inscreve no canal. Abraço!